Isaías capítulo 55, versículo 6 é o texto da palavra para nós esta noite. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é um versículo muito conhecido, que uma boa parte dos irmãos, até recita de cor esse versículo de Isaías capítulo 55, versículo 6. E há duas coisas interessantes sobre esse versículo, para mim particularmente, é o fato de que ele tem algo, numa primeira leitura, ele tem algo muito explícito a respeito do que o que Deus quer, E numa segunda leitura, como isso deve ser feito. Então, no primeiro momento, quando a gente lê o versículo, ele nos mostra o que fazer, E no segundo momento, como nós devemos fazer. Então, aquilo que está explícito e que numa primeira leitura já fica claro, é o tema da nossa reflexão. Buscai ao Senhor, tá certo? Então, está claro, inequívoco, não tem dúvida. Qualquer pessoa que saiba ler já entende que a tônica deste versículo é buscai ao Senhor. Bom, isso é o que fazer. Mas quando você lê com mais atenção aos detalhes do versículo e também do contexto, você vai não só descobrir o que fazer, mas você vai descobrir como se deve fazer. Então, nós queremos falar sobre esse como. O tema da nossa reflexão é buscai ao Senhor. E como é que nós devemos buscar o Senhor? Esta é a grande questão. Eu queria destacar três aspectos que eu acho bem interessantes desse versículo. O primeiro, que a gente deve buscar o Senhor com um profundo senso de prioridade. Esse é o como. Como buscar? Devemos buscar o Senhor com um profundo senso de prioridade. A pergunta é, o que é prioridade? Prioridade é aquilo que deve vir em primeiro lugar. É bem simples, Prioridade é aquilo que deve vir em primeiro lugar, é aquilo que deve estar no topo da lista, é aquilo que deve ocupar o primeiro lugar na nossa agenda. E como a gente já aprendeu com o pastor Robério, a gente sempre repete, e não é cansativo para mim repetir, e como diz o apóstolo Paulo, é uma segurança para vocês, aquilo que ocupa o nosso coração ganha espaço na nossa agenda. Mas não é apenas ganhar espaço, é ter prioridade, é ter o primeiro lugar. E aqui no texto, o primeiro lugar se mostra pelo nome Senhor. O que é prioridade aqui? É o Senhor. Ele fala, buscai o Senhor, invocai o Senhor. Então a prioridade é o Senhor, tá certo? Então Isaías está convocando o povo de Deus do seu tempo e também a nós, num segundo momento, tá certo? Para buscar o Senhor, para invocar o Senhor, para ter o Senhor como prioridade, como o primeiro lugar, como o topo da lista, no topo da lista, no primeiro item na nossa agenda, é o Senhor. É interessante a gente pensar sobre isso, por quê? Porque tanto no tempo de Isaías como nos nossos dias, o povo de Deus estava tendo prioridades equivocadas e prioridades invertidas, tá certo? Então nós olhamos para o tempo de Isaías e era um tempo de profunda crise, Havia decadência generalizada. Por isso, quando você lê os escritos de Isaías, você vai perceber como ele confronta o povo de Deus pelas prioridades equivocadas e invertidas, E a decadência estava tomando conta da nação, do povo de Deus, tá certo? Então havia decadência moral, havia decadência política, havia decadência religiosa, havia decadência espiritual na vida da nação. Por isso é essa convocação para que eles possam buscar o Senhor, enquanto se pode achar, buscar enquanto Ele está perto. E eles devem buscar a Deus com um profundo senso de prioridade. A prioridade é o Senhor, é o Senhor. E é interessante que nós vivemos numa nação, por exemplo, o Brasil, onde a gente vê, vez por outra, as prioridades invertidas. O futebol tem muito mais valor do que a educação. O carnaval tem muito mais valor do que a saúde. As festas populares têm muito mais valor do que a fé.
né? Então você percebe, nós vivemos num contexto de prioridades equivocadas e invertidas. E muitas vezes na igreja também é assim, né? Infelizmente conosco acontece isso também. Então a prioridade não são as bênçãos do Senhor, é o Senhor das bênçãos. A prioridade não são os milagres do Senhor, é o Senhor dos milagres, né? A prioridade não é as dádivas do Senhor, é o Senhor das dádivas, tá certo? E muitas vezes acontece isso, assim como acontece fora da igreja, acontece dentro da igreja também, né? Assim como acontecia com o povo de Deus, o povo de Israel. Então, há uma convocação para que esse povo possa buscar o Senhor, e eles devem fazer isso, buscar o Senhor com um profundo senso de prioridade. A prioridade é uma única, é o Senhor. Aquele que está descrito aqui, né, no versículo 6, com letras maiúsculas, como a gente já acostumou a compartilhar com os irmãos. Yahvé, Javé, o Deus Todo-Poderoso, o Alto Existente, né, aquele que é, o Criador de todas as coisas, o Redentor, o Senhor, né, em quem tudo subsiste, e Ele não depende de nada e nem de ninguém para existir. Então a nossa prioridade é o Senhor. Então quando a gente fala sobre isso, a gente lembra do que Jesus disse no Sermão do Monte. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ou as outras coisas serão acrescentadas. E é tão interessante porque, assim como Isaías está falando num contexto de crises em várias dimensões da sociedade, Jesus está falando num contexto de crise. Ele está falando num contexto de ansiedade, de Mateus capítulo 6, né, do versículo 25 ao 34, quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, é o versículo 33. Então todo o contexto que cerca esse versículo é um contexto onde Jesus diz: não andeis ansiosos, né, pela vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. É nesse contexto de crise, né, na crise do sustento, do manter-se, né, do faltar do pão, do faltar do que beber, do que comer, né, do que vestir, né, o que está acontecendo à nossa volta de uma maneira muito palpável, né? Não é uma teoria, nós estamos vendo isso acontecer à nossa volta de maneira muito clara, né, nos dias de hoje. Então, você percebe, né, quando nós lemos o profeta Isaías escrevendo no capítulo 55, verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, ele está dizendo para o povo: buscai o Senhor com profundo senso de prioridade. A prioridade é o Senhor. Não são as bênçãos do Senhor, é o Senhor das bênçãos. Não são as dádivas do Senhor, é o Senhor das dádivas. Não são os milagres do Senhor, é o Senhor dos milagres. E quando nós buscamos o Senhor, todas as outras coisas vêm como consequência, como fruto da sua graça, da sua misericórdia e da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, né? Então isso é maravilhoso. Então eu fiquei lembrando que certa vez eu e o reverendo Nilson fomos visitar uma pessoa na UTI de Guaxupé, à época. Era uma pessoa da nossa igreja que estava hospitalizada, e lá nós ficamos aguardando a triagem, né, para termos acesso à UTI para visitar essa pessoa. E ali as pessoas recebiam uma pequena etiqueta de cores diferentes para poder sinalizar quais eram as situações. E a gente sabe que no hospital acontece muito isso, existem os casos, né, de urgência e de emergência. E a emergência tinha cor vermelha, ou seja, ela vinha em primeiro lugar, né? Aquilo que tinha a prioridade. Então, Jesus, né, reverberando, por assim dizer, Isaías disse, né, buscar em primeiro lugar, como prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, queridos, essa noite nós estamos trazendo à memória, né, um texto precioso da palavra, onde Isaías convoca o povo de Deus para buscar o Senhor. E como? Primeiro, buscar o Senhor com profundo senso de prioridade. Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade muito especial, né? É um momento, melhor dizendo, muito especial, onde nós devemos buscar o Senhor como a prioridade, né, da nossa agenda, no topo da nossa lista, certo? Porque é um tempo de crise, é um tempo de escassez, é um tempo de incertezas, é um tempo de temores, tá certo? Nós devemos sempre buscar o Senhor, mas sobretudo nesse momento, né? E deve ser com profundo senso de prioridade. Prioridade significa, em primeiro lugar,
aquilo que deve de fato vir em primeiro lugar. Certo? Segunda questão, muito interessante, né? Boa noite, minha irmã Rubi, pastor Getúlio, Deus abençoe vocês. Segunda questão muito importante é que nós devemos buscar o Senhor não só com um profundo senso de prioridade, mas com um profundo senso de necessidade. Necessidade. Como é que a gente enxerga isso no versículo? Bom, se a prioridade nós enxergamos na palavra Senhor, a necessidade nós enxergamos nos verbos buscai e invocai. Olha que coisa interessante. Então, nós estamos diante de dois verbos, né, imperativos, obviamente, tá certo? E que nos coloca em movimento, que nos coloca em ação, né? Que não permite que a gente fique inerte, indiferente, complacente, não, mas que nos coloca em atuação. E esses imperativos mostram para nós que isso não é uma opção, isso não é uma sugestão, isso não é um mero conselho, isso é um mandamento de Deus, isso é um comando de Deus para o seu povo. Buscai o Senhor, invocai-o, tá certo? Então, assim como o Senhor mostra, aponta para o nosso profundo senso de prioridade, os dois verbos apontam para o profundo senso de necessidade. Nós necessitamos do Senhor, né? Nós estamos carentes do Senhor. Então você observa que no contexto, quando você lê, né, o apelo do profeta Isaías ao povo de Israel, né, você olha para ele, por exemplo, dizendo nos versículos que eu não li, versículo 1, a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Olha que coisa extraordinária. E aí ele diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. É uma questão de profunda necessidade. E o profeta Isaías usa palavras muito marcantes. Ele usa água, vinho e leite. A água é para matar a sede, o vinho é para revigorar e o leite é para sustentar, certo? Ele diz, você que não tem dinheiro, vem, você que tem sede, você que precisa, né? Mas sem dinheiro, você não tem, e é sem preço, é sem custo, porque é obra da graça de Deus, é um convite da graça do Senhor. Você que precisa ser descedentado, você que precisa ser revigorado, você que precisa ser sustentado, você vai encontrar isso onde? É na presença do Senhor. Então buscai, invocai, certo? Com um profundo senso de que você precisa, de que você necessita, certo? E que Deus tem isso pela sua graça para ser derramado sobre você, né? Olha a convocação de Isaías, vinde, né? Todos vós que tendes sede, vinde às águas, né? E vós que não tendes dinheiro, certo? Vinde, comprai e comei sem dinheiro, certo? Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Que coisa extraordinária. E lá no final ele fala, ouvi-me e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, né? É desfrutar, né, da mesa do Senhor. E isso é obra da graça. E a gente toma posse disso, né, se apropria disso quando a gente busca um profundo senso de necessidade. Eu sempre falo aqui na igreja de Muzambinho que é uma diferença entre necessidade, capricho, desejo e necessidade. Capricho é aquilo que você pode muito bem viver sem. Eu e você podemos viver sem, né? Desejo é aquilo que é lícito, mas pode ser adiado, pode ser protelado, deve ser programado para que aconteça num tempo futuro. Mas necessidade não. Necessidade é inadiável. Necessidade é aquilo sem qual você não pode viver. Nós não podemos viver sem água, sem comida, sem ar e sem Deus e sem Jesus. Isso nós não podemos em hipótese alguma. Então olha só que coisa. Então essa convocação do profeta Isaías, buscai ao Senhor, como é que nós devemos atender a essa convocação? Com um profundo senso de prioridade. A prioridade é o Senhor, mas também com um profundo senso de necessidade. Eu preciso ser descedentado, matar a sede. Eu preciso ser revigorado, né? Eu preciso ser sustentado. E quem tem isso para mim como obra da graça é o Senhor.
né? Então eu preciso ir a Ele para que eu possa ser saciado e, como ele diz aqui no final do versículo 2, né? Comer o que é bom, né? Comer o que é bom e deleitar nos finos manjares que o Senhor tem para a nossa vida. Então é uma coisa impressionante isso. O profeta Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, né? De todo o vosso coração. Serei achado de vós, deixarei com que vocês me encontrem. Olha que coisa linda, né? Então quem é que busca Deus de todo o coração? Quem é? Aquele que o busca com um profundo senso de necessidade. Eu sempre compartilho uma história que eu ouvi em um momento de refeição que nós estávamos num acampamento, sentado com uma irmã. A irmã começou a contar uma história de uns missionários que estavam em uma missão em algum lugar distante, e chegou uma hora do café da manhã, eles vão procurar pão à mesa, e quando encontram o pão está embolorado, então eles jogam o pão fora, jogam pela janela. E quando eles fazem isso, eles ouvem um tumulto, um barulho, e ficam imaginando o que está acontecendo. Vão lá fora para ver, as pessoas estão pulando umas em cima das outras para comer o pão embolorado. E então a gente lembra de Provérbios 27:7, diz que a alma faminta, todo amargo é doce, né? A alma faminta, todo amargo é doce, né? A alma farta pisa o favo de mel, pisa, despreza, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Aquele povo pulando para comer um pão embolorado, porque a necessidade. A alma faminta, todo amargo é doce. Então você imagina, se nós temos um profundo senso de necessidade, se nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus, que nós somos pecadores, né? Que nós somos falíveis, né? Que nós somos pó, como diz a Escritura, nós vamos buscar o Senhor, não só com profundo senso de prioridade, mas também com profundo senso de necessidade. E esse tempo que nós estamos vivendo, ele está mostrando, né? Está nos dando, né, a oportunidade de ver como nós necessitamos do Senhor, como nós necessitamos. Eu já falei em uma outra live aí que os deuses do nosso tempo estão de bruços, estão no chão, né, diante de um vírus, né? Qual é o Deus desse tempo? É o Deus poder político, poder econômico, poder tecnológico e poder científico, todos eles derrubados, né? Como Dagon diante da arca do Senhor, né? Lá em 1 Samuel capítulo 5, os filisteus levaram a arca da aliança e colocaram no templo de Dagon. E o deus Dagon, de manhã, quando acordaram, ele estava de bruços caído no chão e a cabeça fora do corpo, diante da arca do Senhor. E assim estão os poderes, os deuses do nosso tempo, estão no chão diante de um vírus, né? Então você imagina o quanto nós precisamos buscar o Senhor. Um profundo senso de prioridade. A nossa prioridade é o Senhor, e com um profundo senso de necessidade, porque nós enxergamos quem nós somos, né? Quanto nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor, e como Ele tem para nós, né, aquilo que pode nos dessedentar, aquilo que pode nos revigorar, aquilo que pode nos sustentar, e tudo obra da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui também, olhando para esse versículo, nós enxergamos que devemos buscar o Senhor com um profundo senso de oportunidade. Oportunidade, porque o texto diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai-o enquanto está perto. Esse condicional, né? Enquanto se pode achar, enquanto está perto, está sinalizando para nós, né, a oportunidade. A oportunidade. E eu fiquei me lembrando, né, do Bartimeu, né, cego, no meio da multidão, ouve um barulho diferente, e ele começa a perguntar o que está acontecendo, o que é isso. Alguém diz: é Jesus o Nazareno que está passando. E ele não tem dúvida, é a oportunidade da vida dele. Ele já ouviu falar sobre Jesus, ele sabe, né? Quem sabe quantas coisas ele ouviu sobre milagres, sobre a bondade, sobre a misericórdia do Senhor. Ele não tem dúvida, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tentam calar Bartimeu, né? Tentam silenciá-lo, mas ele clama mais forte, mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Certo? Era a oportunidade.
E quando Jesus pergunta a ele, o que você quer que eu te faça? Diferente do paralítico do tanque de Betesda, que Jesus pergunta, você quer ser curado? E ele fala, ninguém me leva, ninguém me coloca lá, e desce o anjo e tal. Não, Bartimeu não tinha dúvida. Ele diz, eu quero ver, Senhor. E veja o senso de oportunidade de Bartimeu. E é isso que Isaías está propondo para nós. Você deve buscar o Senhor com profundo senso de prioridade. O Senhor é a tua prioridade. Você deve buscar com profundo senso de necessidade, porque você precisa. E também com profundo senso de oportunidade, porque é enquanto se pode achar, porque é enquanto está perto. E é tão interessante, né? Nós não podemos continuar agindo como alma farta que pisa o favo de mel, ou como a Jerusalém, que lá em Lucas, né, no capítulo 19, do 41 ao 44, Jesus chega em Jerusalém, ele olha para Jerusalém e chora. E lá no final do verso 44 diz, porque você não reconheceu, né, a oportunidade da visitação. Jesus chora sobre Jerusalém, porque Jerusalém não reconhece, né, a oportunidade da tua visitação, diz o texto. E quando a gente lembra de Eclesiastes, por exemplo, 12:1, né? O que diz? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Enquanto não vem aqueles dias terríveis, tenebrosos, né? Nos dias da tua mocidade. Então chega aqueles dias que você dirá, não tenho neles prazer algum. Então é o tempo da oportunidade. Isaías está mostrando enquanto se pode achar, enquanto está perto. E quando você lê, por exemplo, o versículo 3, que eu não li, né, no começo, mas está no contexto, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, né, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha que oportunidade. Então, diante de nós tem se aberto uma oportunidade extraordinária, né, para buscar o Senhor. Eu espero que nós todos possamos agarrar a oportunidade que Deus está nos dando, né? Você veja que nós estamos num tempo, né, de templos, uma boa parte de portas fechadas, sem reuniões presenciais, mas as oportunidades surgindo a todo tempo, né? É live segunda-feira dos nossos PGs, é live compartilhada com outra igreja na terça, é estudo bíblico na quarta, é quinta live para a gente poder derramar o coração, e vamos multiplicando, né? No sábado vocês vão ter um convite especial para participar da live da família da Igreja Batista Betel, né? Lá de Santo André, onde eu vou estar pregando, mesmo estando em Muzambinho, estarei mandando a mensagem, eu estarei pregando lá, você vai ter essa oportunidade. Imagina que coisa extraordinária, a oportunidade aberta diante de nós, né? Tanto de recebermos, né, buscando o Senhor, recebermos a sua palavra, recebermos edificação, recebermos crescimento, né, esclarecimento, entendimento, e também sermos instrumento de bênção nas mãos do Senhor para outros que precisam, né, para outros que estão nessa condição, né, também de sede, né, de necessidade de ser revigorado, de necessidade de ser sustentado, de necessidade de ser salvo, né, alcançado pela graça do Senhor. Então, amados, que Deus permita, em nome de Jesus, que nós possamos atender a convocação da palavra de Deus que Isaías fez ao povo de Deus no Antigo Testamento e que hoje atualiza essa palavra para mim e para você. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. De que maneira? Buscai ao Senhor com profundo senso de prioridade. O Senhor é a tua prioridade. Buscai ao Senhor com profundo senso de necessidade. Olha para você, olha para a tua vida. Olha, pede a Deus para que você possa enxergar um pouquinho do teu coração. Entenda, Senhor, eu preciso, eu necessito da intervenção da tua graça na minha vida. E com um profundo senso de oportunidade. Obrigado, Deus, porque essa oportunidade é maravilhosa, é extraordinária. A palavra de Deus diz que vai chegar um momento que as pessoas vão estar correndo de um canto para outro, com sede, não é, com fome, mas não é de água, não é de pão, é da palavra do Senhor. E elas não vão encontrar. E louvado seja o nome do Senhor, porque agora nós podemos, o Senhor tem nos dado a graça, né, de poder ter a palavra, de ter o Espírito Santo agindo sobre nós e em nós. Nós louvamos a Deus pela tecnologia que tem nos permitido, né, mesmo em isolamento, mesmo em distanciamento,
termos a palavra de Deus, né, nos edificando, nos exortando, nos consolando, né, nos revigorando. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai ao Senhor. É a convocação da palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém?